E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadístico. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração que o Aberto do Brasil segue em brasas. O torneio vem entrando na reta final e hoje tivemos uma batalha épica na mesa número 1 entre dois grandes mestres do Brasil. De um lado, Renatinho Quintiliano, do outro, Alexander Fier. Sim, essa partida tivemos um vencedor. Isso aqui foi uma guerra que bota o nome desse jogador na liderança do torneio. Te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta, que o Aberto do Brasil sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas estava ele, Renatinho Quintiliano, contra o furacão do xadrez brasileiro, Alexander Fier. Fica de olho nessa partida. O Quint botou um peão dama, jogou na solidez, agora vai enfrentar a defesa eslava do Fier. O Fier escolhe a linha com o bispo fora da cadeia de peões, e o Quint faz o plano de pegar esse bispeto de casas claras na abertura. É uma posição que já foi jogada em outras partidas. O plano normal das brancas aqui é fazer o roque grande. Observem que o Quint já tirou o flanco da dama. Agora ameaça B7, o Fier defendeu roquetones. E depois da troca em C4, chegamos no primeiro momento importante, porque aqui muitos lances já foram tentados. Olha lá, cavalo D7, B5, mas o Fier joga uma ideia nova aqui. Ele joga o lance A5. Rafael, qual o plano? O Fier prepara uma avalanche, uma mini avalanche de peões pra cima do rei das brancas no flanco da dama, e ele vai fazer essa ideia. O Quintiliano jogou um lance profilático, melhorou o rei, e agora A4. E observem que o plano do Fier tá embasado em cima desse golpe tático. Se tu tomar em A4, tu leva um garfo terrível. Ou seja, o Quintiliano volta a dama agora, A3 e B3, tentando manter a posição um pouco mais fechada, mas o peão super avançado, já cercando o rei das brancas. Nesse momento o Fier segue desenvolvendo, o Quint agora joga pelo centro, ganha esse centro todo aí, E4, D4, tudo controlando, e o Fier começa a manobra, lá mandando o cavalo para B6, vai incomodar o bispo por aqui, e nessa posição é outro momento marcante. Olha os tempos no relógio, os dois jogadores mais ou menos 1 hora, o Quint gastou tempo no relógio e jogou esse lance A5. Que é um lance que controla algumas casas escuras, libera a casa de E4 pro cavalo saltar, mas ao mesmo tempo tem os seus riscos também, que é enfraquecer a casa de D5. E o Fier não fez 9 horas. Saltou com o cavalo, olha lá, tocando a dama e já de olho na casa de D5. Vai botar um cavalo aqui. Dama C1. Agora, trouxe a cavalaria, olha lá. Todo mundo controlando o D5. E aqui, cavalo E4, a ideia do Quintiliano. Cavalo D5 centralizou, ganhou essa casa. Bispo E2 mantendo o bispeto. E cavalo C8, uma ideia muito interessante. O Fier agora quer trazer o cavalo para B5, olha lá, dama B6, incomodar o centro, e os cavalos estão chegando. O Quint começa agora o jogo pelo flanco do rei, G3, olha lá. Passou H4 também. Agora dama B6, o Fier ameaça ganhar esse peão. O Quint jogou bispo G5, uma ideia muito interessante, olha lá, controlou com a torre o peão central. E aqui, outro lance interessante, olha lá, o Fier jogou F6. Rafael, e por que tão interessante assim? Porque o Fier recusa a troca dos bispos, mas mais do que isso, ele libera uma casa pro rei dele. O rei do Fier não tinha um posto ali tão seguro. O Fier tá dizendo que vai deixar o rei em F7 e vai jogar essa posição. Bom, nesse momento o Quint trocou em F6, mandou o bispo F4, agora cavalo B5, e aqui não dá pra conviver com essa cavalaria terrível tão próxima do teu rei. Então o Quintiliano aqui vai eliminar os dois cavalos da partida. Ele toma esse daqui, e agora cavalo C3, olha lá, querendo trocar o cavalo de D5. O Fier tirou a dama e o Quint trocou. E nessa posição, o Quint ficou apuradíssimo no relógio. 4 minutos e 20, jogando somente com os 30 segundos de incremento. Só que o Quintiliano tá dizendo é, depois de todas essas trocas, E6 virou um alvo para ele atacar, e ele vai trazer as torres para pressionar lá. O Fier botou o rei na casa que ele já tava de olho, torre E4, dobra, torre D8, e tá lá. E6 é um alvo terrível. E nesse momento, o Quintiliano, com 2 minutos e 35 no relógio, ele toma uma decisão. Ele vai trocar um par de torres pela dama do Fier, ganhando o peão de E6. Olha lá, trocaram. Entramos nisso. O Quint aqui trocou o par de torres, tem um peão a mais e vai jogar esse final. Agora, ele jogou dama C2, olha lá, já buscando atividade para as damas, é uma posição arriscadíssima, torre G8 segurando, centralizou a dama, rei F7, agora H5. Lance muito lógico. O que o Quintiliano quer fazer? Aproveitar todo o potencial da dama. Como? Abrindo a posição. Quanto mais diagonais pra dama correr, melhor vai ser. Então ele tá tentando abrir a posição um pouco mais. O Fier centralizou a torre,
trocou aqui em G6 e agora G4. Com uma ideia muito interessante que a gente vai ver mais pra frente. Ele vai querer jogar G5 no momento certo pra tentar tirar esse peão e botar o bispo aqui, que combina com a posição ativa da dama. Então, nesse momento, o Fier jogou bispo F8. Agora, bispo C1. Fica de olho por aqui também. Esse A3 pode ser um alvo. Torre G8. Agora, dama H7. Segurou por ali, centralizou. Passou o bispeto pra D6. Rei C2, melhora o rei. Torre G6, segurando. E bispo F4. E aqui, o Quintiliano convida o Fier pra um final. Dama contra par de torres. O Fier aceitou? Não. Ele recusou a troca dos bispos. E agora G5. Tá lá. Momento importantíssimo da partida. Se tu tomar ou avançar, esse bispo entra em E5, mas é ter... Olha essa posição. Se tu, por exemplo, tomar e eu botar um bispo aqui, isso aqui dá medo. Porque a dama tá entrando, o rei fica muito sem espaço ali, fica uma posição muito arriscada. A linha que o Fier jogou aqui é um escândalo. É uma linha, assim, genial. Olha como o Fier jogou essa posição. Ele não deixou a posição abrir tanto. Rafael, mas o bispo vai entrar aqui logo logo. De momento a dama tá ameaçada. Ele tirou a dama. E o Fier vai defender a entrada do bispo aqui em E5. Mas é de uma maneira assustadora. Bispo E7 é o primeiro lance. Por quê? Se tu botar o bispo agora, perde o peão de G5. Então o Fier vai criando umas amarras táticas. Olha lá, jogou dama G1. Aqui é outro momento importante. O Quint tinha pouco tempo no relógio. As máquinas sugerem aqui B4 ou rei C3, tá? Os dois lances não são nada fáceis de ser feito. Aqui o Quint passou a dama para G1. E agora o Fier jogou bispo F6 de novo, impedindo a entrada do bispo aqui. E mais do que isso, ele joga no tema da cravada, olha lá. A dama não pode tomar o bispo, senão cai a dama em G1. E as pretas começam a pressionar o peão de D4. Então, o Quintiliano aqui não consegue fazer o plano de trazer o bispo para E5. E ele tem que deixar o bispo numa casa mais passiva, que é a casa de E3, assumindo nesse momento uma posição um pouco mais defensiva. Mas a dama é ciscadeira. Aqui, jogou o lance bispo G7, saindo de qualquer tema, né? E agora, dama H2, tem umas ideias de infiltração por aqui no momento certo, só que o Fier vai criando ataques, ó lá, vai atacando o bispo. O Quint defendeu, agora a dama ficou um pouco mais passiva também, rei G6, melhora o rei. E agora F4, fechando tudo, e nesse momento, torre D8 foi jogado, e esse lance traz a ameaça de torre D6 e ganhar o peão de D4. Esse peão vai cair, não vai ter o que fazer. Aqui, o Quintiliano, então, ele começa a espernear, buscar um contra-jogo. Ele jogou bispo C1 e falou, esse aqui pode cair, mas eu vou tomar em A3 no momento certo. O Fier tomou em D4, agora dama G2 e bispo G7. E o Quintiliano segue apurado no tempo e jogou aqui o lance dama F2. Ah, Rafael, não tá certo. Porque foi que o Quintiliano não tomou o peão aqui, recuperando o material, porque aqui tu perde. Mais uma vez, por conta da tática, porque agora tu leva a torre A8, o bispo tá ameaçado e o pior de tudo, se tu defende o bispo, pá, torre por A2 e não tem jeito, olha lá, tu vai perder a dama. Não tem como salvar essa dama, tu perde a partida com essa linha. Então, o Fier defendeu de maneira brilhante aquela entrada do bispo em E5, buscou contra-jogo, tomou D4, só que dama F2 foi jogado, passou agora a torre P8 e olha, as torres com seu potencial máximo aqui, pressionando na coluna, rei D3, defendendo, agora B5. E o Fier vai começar um plano de avançar o flanco da dama. Foi jogado o lance bispo D2, segurando. Torre D8, cheque. O rei volta para C2. Bispo D4 incomodando a dama. E agora a dama G2, olha lá. Fica de olho nessas entradas por aqui. O Fier controlou o contra-jogo da dama, mantendo o centro mais fechado. Dama H2 agora ameaçando entrar em H6. E olha essa variante. Torre H8, segurou. Dama G2 e C5 segue avançando. Agora, B4 foi jogado tentando buscar contra-jogo, abrir de novo, desestabilizar esse bispo aqui no centro, só que o Fier jogou C4. E esse peão tá ficando bem avançado, o rei tá ficando sem espaço também. Bispo C1 de novo, incomodando o peão de A3 e agora a torre E8, olha lá. Mais uma vez, a pressão e a potência das torres ameaçando ganhar a dama do Quintiliano. O Quint jogou dama H3, agora, de novo, de olho nessa entrada com contra-jogo em H6, só que o Fier defendeu de maneira muito fina. Ele jogou torre E2, o rei vem para a primeira fileira e bispo G7, não deixando o Quintiliano buscar o contra-jogo. Agora, Rafael, caiu em A3, hein? Pendurou aqui, o Quint tomou. E aqui, chegamos no último lance dessa partida, porque o Fier joga C3, e esse lance é tão terrível, mas tão terrível, que o Quintiliano, nesse momento, abandonou esta partida interessantíssima. Isso aqui foi uma batalha, uma guerra. Não, calma lá, Rafael. Não tá certo. Por que abandonou? Porque o C3 traz uma ameaça de mate aqui, que é jogar C2. Olha que lance.
C2, e o rei das brancas tá trancado por conta do bispo, lá em G7. Por exemplo, se tu tentar dar um checolino por aqui, eu cubro com a torre, não tem mais cheque pras brancas. Se tu tomar em B5, C2, matas com tomates, fim de jogo. E tá no ar a precisão desta peleia muito lutada. O Quintiliano fez aqui 84% de precisão, o Fear 88,6%. Isso aqui foi uma guerra, um combate, os dois jogadores lutando pela vitória o tempo inteiro. E tá no ar os resultados atualizados do torneio. Você vê lá, na liderança isolada, temos ele, o Furacão Alexander Fear, lidera o torneio, restando agora 3 rodadas pro encerramento, vamos ficar de olho. O pódio tá sendo fechado entre eles no momento. Krikor e Axel ali na segunda e terceira colocação. Se tu curtiu a análise, tá curtindo a cobertura, não esquece do likezão e até os próximos vídeos.